Fala, galerinha esperta! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo suave na nave? Claro que sim. Geografia na área, eu, professor Jorginho, juntamente com meu querido amigo Carlinhos. Pequeno, né? É, pequeno esse menino. Então, vamos para mais uma viagem geográfica. Hoje um assunto, novamente, interessante. Falar sobre biodiversidade. Exatamente, sobre biodiversidade, que os nossos alunos já devem conhecer uma parte, vai lembrar do que nós vamos falar aqui nessa aula maravilhosa, né? Porque eles convivem diretamente com algumas situações que nós vamos comentar aqui nessa aula de geografia, né, E Jorge? a maioria deles estão inseridos nesse contexto da biodiversidade, né? Porque eles estão na área rural, estão mais propensos a estar vendo Exatamente. isso bem de perto, né? Um detalhe interessante é que, como foi explicado nas aulas anteriores, quando falamos sobre vegetação, nós vamos falar sobre bioma da Amazônia. Isso. Né? Então, isso é bom já você se familiarizar, porque nós, o estado de Rondônia, está dentro desse grande bioma. Exatamente. E nós veremos também. Vamos lá na tela, meu diretor? Aula 7.1, vamos falar sobre a questão do meio ambiente, a biodiversidade da floresta, olha só, assunto que a gente vai dar uma continuidade, vamos relembrar algumas coisas que falamos sobre vegetação, o desmatamento e também as queimadas. Exatamente. Okay? Então, é importante que esse assunto ele está ligado quando falamos sobre vegetação de Rondônia. Né? Sempre bom lembrar que Rondônia não é Roraima, né, Jorginho? Rondônia não é Roraima. Não é? Exatamente. Porque Rondônia, capital Porto Velho, Roraima, Boa Vista. Exatamente. Vamos lá, olha só. A biodiversidade é a grande variedade de formas de vida, animais e vegetais, que são encontrados nos mais diversos ambientes. Obviamente, todo mundo já sabe, né? A biodiversidade é formada do radical grego bio, que significa vida, e é a palavra diversidade, ou seja, variedade de vida. Só contextualizando, né? O aluno, quando vê essa palavra, porque os nossos alunos da mediação tecnológica, eles vão começar a se familiarizar com questão de Enem, questão de vestibular, e essa palavra vai virar vamos dizer assim, uma rotina na vida deles. Com certeza. Porque vai aparecer na geografia, vai aparecer na biologia, pode aparecer na redação. Então, é importante você saber o significado dessas palavras. Palavras essas que vai ganhar uma forma quando ele traz para agora essa característica, né, da classificação da palavra ou o significado dela. Você vai ver que biodiversidade nada mais é que um contexto que envolve fauna, flora, né? Espécies de plantas, espécies de animais que nós temos dentro da nossa Amazônia. Né? Dentro de um bioma, né? Então, vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro. E aí, o Carlinhos falou, né? A Amazônia é um vasto bioma tropical que se estende por 9 países da América do Sul. É considerado o pulmão do mundo, né? Também pulmão do mundo, mas também um filtro. Né? Então, a Amazônia ela é muito mais do que a gente possa dar de conceito para ela, porque se a gente continuar, que também é tema da aula, né? Desmatando a Amazônia, vai ser um impacto absurdo no planeta. E nós já sofremos os impactos, né? Devido ao alto grau de desmatamento e queimadas. Nós falamos na nossa última aula sobre a questão de enchente, da seca, e que isso afeta e vem ocorrendo devido a esse desgaste, né? Devido à Amazônia, boa parte dela está sendo destruída pelo desmatamento ou pela queimada. Isso, ela é formada por vários ecossistemas, com florestas densas, de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Olha só o tanto de ecossistema que nós temos aqui dentro. Aí o aluno está perguntando, mas professor, o senhor fala na geografia de Rondônia que a gente não tem montanha. Nós estamos falando do contexto de bioma que abrange outros países da América. Exatamente. Então, por isso que aparece aqui refúgios montanhosos.
Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área já foi devastada, o que equivale a 2,5 vezes a área do estado de São Paulo. Então, olha só, isso tem que ficar bem claro. O bioma amazônico ele é muito grande. Então, as devastações que a gente vê na Amazônia são grandes. É isso que tem que ser entendido. Quando há esse impacto de queimadas, derrubadas na Amazônia, a gente vê muita fumaça, realmente é um impacto muito grande. No entanto, a Amazônia é muito maior, proporcionalmente ainda, ela é ainda muito preservada em relação ao tamanho dela, em relação a todos os outros países que compõem a Amazônia, não é isso? A Amazônia internacional. Exatamente. Agora, um detalhe interessante é que nela, como o texto vem falando, apresenta vários ecossistemas. Isso. Só que você desmata ou queima, você vai fazer com que um desses ecossistemas tenha um certo prejuízo ou prejudique todos os outros, né? Como, por exemplo, nós citamos na aula de clima sobre rios voadores, a questão dos rios voadores, ele é um sistema climático, porque a partir dele é que ocorre a quantidade de chuvas, determina a quantidade de chuvas dos lugares. E como, apesar de termos um grande bioma e em ter 16% de área devastada, isso pode causar um desequilíbrio para o clima mundial. Com certeza. Certo, galera? Vamos lá na tela, diretor? Então, para a gente ter a ideia, né, do tamanho dessa Amazônia que a gente está falando, a gente tem aqui a Amazônia, vou mudar de cor, né, Carlinhos? É bom, vamos lá. Tá verde, então vamos colocar vermelho. Olha só, a Amazônia no Brasil, vai até no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, tá? E fora os estados da própria Amazônia. E aqui, ó, temos um mapa que mostra os países onde ela adentra. Olha só, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Então, essa região ali do Equador, Colômbia, a gente vai ter ali áreas um pouco mais de uma altitude mais interessante. A gente vai ter na Bolívia também uma altitude mais interessante, que vai contextualizar aquela questão que foi falada no texto anteriormente em regiões montanhosas. Exatamente. Vale salientar que essa é a chamada Amazônia Internacional. Internacional, né? E essa aqui que a gente frisou é a Amazônia Legal. Okay? Exatamente. Um detalhe importante, só para o aluno escrever aí no caderno. Escreva no caderno, galerinha. Olha só, essa questão da Amazônia, quando a gente fala da Amazônia, não é somente para os estados da região norte. Você observa que ela abrange estados de outras áreas geopolíticas ou áreas, como é o caso do estado do Mato Grosso, como é o caso do estado do Tocantins, né, e do Maranhão, que são estados que estão em outras regiões, mas faz parte do contexto do bioma amazônico. Isso, e ele foi criado lá no tempo do governo Getúlio Vargas, ó, foi denominado a Amazônia Legal, não é isso? Ela foi criada justamente para a gente entender que a Amazônia vai para esses estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, ok? Olha só, enquanto que na Amazônia Internacional ela tem 7 milhões de quilômetros quadrados, aqui dentro do Brasil é 5 milhões. São 9 países que compõem a Amazônia Internacional. Aqui dentro do Brasil, na Amazônia Legal, somos 9 estados, ok? Toda a Amazônia, mais Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. 50% do continente americano é a floresta amazônica. Dentro do território brasileiro, a Amazônia Legal é quase 60%. O bioma da Amazônia Internacional chama-se Amazônia. E 56% da população indígena do Brasil está dentro dela, ok? E aí uma vista panorâmica da nossa Amazônia, verdejante, vislumbrante. O detalhe é que ela é um ecossistema que abrange tanto fauna, flora, grandes bacias hidrográficas, como é o caso que nós falamos de bacia hidrográfica da região amazônica. Então é interessante lembrar os nossos alunos sobre essa questão da Amazônia, onde nós temos a flora. O que seria a flora, professor? A flora nada mais é que as espécies de plantas, de árvores que compõem essa característica chamada de flora. E a nossa flora amazônica tem mais de 100 mil espécies de vegetais e que está espalhada em toda a América Latina, né? E 30 mil delas está dentro do contexto de Amazônia. Essa flora
Podemos citar o exemplo da castanheira, da seringueira, dos bambus, do buriti, do babaçu, do açaí. Tem também espécies de plantas, como é o caso da Vitória régia, como é o caso das orquídeas, que também são espécies que fazem parte da flora amazônica. Tu já ouviu falar no cipó Espera Aqui? Espera Aqui, não. Pois é. Passe perto dele, tu vai saber por quê. Não, mas Espere Aqui. Já ouviu? Inclusive os cipós, né? Ele espeta você, meu amigo, você para. Opa, espera aqui. Espera aí, fica parado. Diga. Inclusive cipós fazem parte do contexto dessa flora, né? Porque as árvores, boa parte, possuem tipos de cipozeiras, né? Então, olha só, a vegetação da Amazônia é dividida em mata de várzea, que é localizada em áreas baixas que sofrem inundação periódica. Olha só, grifem aí do jeito que eu fiz aqui, ó. Mata de várzea, ela é periódica. Ela inunda no tempo das chuvas, ok? Os solos das várzeas são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios. Algumas espécies de várzeas é andiroba, jatobá, seringueira, samaúma. Então, uma imagem aí da mata de várzea, o rio desce, fica verdejante, porque ali se tornou um solo Nós citamos esse contexto aí, muitos ribeirinhos utilizam a margem do rio para fazer as suas plantações também. Né? Exatamente. Foi interessante você falar do ribeirinho, porque nossos alunos ribeirinhos, ele conhece muito bem essa realidade. Outros estudantes de outros lugares de Rondônia estão em terra firme, não é isso? Então, Exato. Eles não têm, às vezes, acesso a ver esse tipo de imagem. Perfeito. Então, a Mata de Igapó, ela é localizada em áreas ainda, olha só, a hipérbole aqui, ainda mais baixas, sofrendo inundação permanente. Então, grifem, Mata de Igapó é permanente. Por esse motivo, ele encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégias e adaptações diferenciadas. Exemplos, as vitórias régias, falado pelo professor Carlinhos, os buritis, as orquídeas, bromélias. Então, olha só uma imagem da Mata de Igapó. Aí o canoeiro vai passar por aqui, vai pegar os pés. Algumas espécies buriti, de peixes, né? Peixe, vai pescar, ela é o tempo todo inundada. Principalmente peixes que vivem do fruto dessas árvores, né? Como é o caso do tambaqui, né? Então, a Mata de Igapó é uma característica que nós temos dentro da floresta amazônica e do bioma Amazônia. Isso, aí a gente tem a mata de terra firme, obviamente, pelo próprio nome, né? Terra firme. Terra firme, ela não sofre inundações por localizar-se em áreas mais altas. A vegetação encontrada é de maior porte, como a castanheira. Perfeito. A mata de terra firme, como vocês observam aí, né, é uma vegetação já mais densa do que a mata, né, do que as outras matas, né? Então, ela apresenta essa exuberância devido a ter um solo mais rico em nutrientes também. Então, a Amazônia, todo mundo ouve falar nela e já falamos que ela é importante para todo o planeta. E vamos dizer o porquê disso. Ela participa, como o Carlinhos falou, da regulação das chuvas em quase todo o Brasil, através, inclusive, dos rios voadores. Exatamente. Da umidade que ela joga para a atmosfera. A atmosfera é muito... Um processo de fotossíntese que ocorre dentro dessa vegetação ou dentro desse bioma. Ela influencia o regime de chuvas na América do Sul. Ela representa a maior biodiversidade do planeta Terra, ok? Sendo que muitas espécies... Obviamente que nós falamos que ela é muito grande, ainda nem sequer foram descobertas. Por isso que é importante preservar, porque ainda tem espécies que ainda não foram nem descobertas, Carlinhos. Exatamente. E aí, se a gente continuar queimando... Dizem que a cura do câncer está dentro de uma dessas espécies da Amazônia, né? Exatamente. Plantas, né? Ela atua na regulação do clima mundial, armazena bilhões de toneladas de carbono. As florestas desmatadas, quando elas são desmatadas, esse carbono é liberado na quantidade absurda que vai para a atmosfera e causa o efeito estufa. Agora a fauna amazônica, né? Sobre a fauna, são espécies de animais, espécies que estão aqui dentro do contexto da fauna da floresta amazônica ou fauna amazônica. Nós temos desde felinos, roedores, aves, primatas, né? E
dentro dessa característica, não podemos deixar de citar sobre a maior bacia hidrográfica que tem em todo o mundo, que é a bacia amazônica, com mais de 2.500 espécies de peixes, né? Peixes de couro, peixes de escama, peixe de grande porte, pequeno peixe, né? Onde podemos citar o exemplo do jaú, do surubim, do cachorro, da matrinchã, da piranha, do tambaqui, né, do tucunaré, do pirarucu. São algumas espécies de peixes que nós encontramos na nossa região, tá? Onde que o principal, vamos dizer assim, hoje são 3. O tucunaré, o tambaqui e o pirarucu, que são as espécies que têm uma certa aceite na degustação, né, a nível de região e até mesmo a nível mundial. Isso aí, ainda tem a jatuarana aí na parada. Ainda tem a jatuarana, né, que é uma outra espécie que nós encontramos aqui nos rios da Amazônia. Além disso, na Amazônia vive 1.300 espécies de pássaros e mais de 300 mamíferos. No total, né, da nossa fauna, em torno de 2 milhões de espécies, do quais são encontradas na nossa região. Alguns desses animais são para lá de exóticos, como é o caso do peixe-boi, tá? Que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento, a ave-guará de pernas vermelhas e o famoso peixe elétrico chamado de poraquê, né? Além dos tucanos, piranhas, araras, papagaios e macacos que ocorrem dentro dessa fauna. Então, olha só um resumão aí, né, da exuberância dessa biodiversidade que é a Amazônia, né? Mais de 1.300 espécies de aves, mais de 3.000 espécies de peixe, mais de 30.000 espécies de plantas, mais de 1.800 espécies de borboleta, 427 espécies de anfíbios, répteis, 378, mais de 3.000 espécies de abelhas, 311 espécies de mamíferos. Então, é muita espécie, é um verdadeiro da fauna, né? Bioma, assim, uma coisa maravilhosa, né? Galerinha, olha só, você tem aí uma atividade, nosso momento interativo da Geografia de Rondônia, onde você vai colocar em prática exatamente o que nós estamos propondo nesse momento interativo. Você tem aí 15 minutos para fazer, pode se reunir em grupo, pode fazer sozinho, pode fazer em dupla, em trio, mas não deixe de fazer a nossa proposta de atividade e daqui a pouco nós voltamos. E aí, galera, gostaram da atividade? Maravilha, né? Maravilha? Portanto, agora a gente vai dar continuidade na nossa aula. Vocês já colocaram em prática algumas coisas que vocês aprenderam. E agora vem a segunda parte. Portanto, vamos lá na tela, meu diretor. Um abraço para o nosso diretor Lobo, né? Lobo. Desmatamento e queimadas. Agora é um assunto importante. Desmatamento é a atividade humana que mais afeta a Amazônia. A área desmatada já é maior do que o território da França. Olha só, galera. Um detalhe interessante, vamos abrir um parênteses aqui, sobre a questão do desmatamento, é que esse desmatamento não é só de agora, já começa lá do período da nossa ocupação da região ou do nosso estado, e também na ocupação da Amazônia, isso nos meados dos anos de 60, 70, onde começa um processo de colonização, consequentemente, o desmatamento vai ser o fator que vai causar essa degradação ambiental. Lembrando que esse desmatamento seja para a ocupação do espaço geográfico ou também para um processo de retirada de minérios do nosso subsolo, né, Jorginho? Só falando de desmatamento, momento cultural agora, Carlinhos, o que você acha? Tem uma música do Garantido, muito linda, cantada por Davi Assayag, que diz assim: o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Lá se vai a saracura, correndo dessa quentura, para nunca mais voltar. Lá se vai a onça pintada, fugindo dessa queimada, para nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou, para onde eu vou? Olha só que lindo, né? Então, uma grande reflexão, fica aí a dica, Davi Assayag, Garantido, a música chama-se Lamento de Raça. Anota aí, galera, momento cultural aqui na Geografia. Momento cultural, professor Jorginho, né? E 80% das nossas áreas desmatadas na Amazônia tornaram-se o quê? Florestas em regeneração, né? Áreas totalmente desmatadas ou pastagens também, porque esse desmatamento
consequentemente, foi, como nós citamos, no início da nossa ocupação do espaço geográfico amazônico para a formação de fazendas, e essas fazendas, consequentemente, criaram suas pastagens ou criaram a criação de animais, criação bovina, então, muitas delas se tornaram essa atividade econômica posteriormente. Algumas que foram abandonadas viraram uma vegetação secundária. Isso, né? de Então, regeneração, né? essa vegetação é chamada de vegetação de regeneração. Um detalhe interessante também, Jorginho, e para o nosso aluno, escreva aí, ó, anota aí no caderno. O nosso desmatamento não é uma situação de agora, recente. Apesar dos números estarem em alta nos últimos anos, mas ela vem ocorrendo e ocorreu de maior proporção no início da ocupação, lá nos meados da década de 70. E 80, né? E, inclusive, né, regeneração justamente pelo fato dessa ocupação ter sido feita só a nível de esclarecimento aqui, que a gente colocou ali regeneração, né, mas a gente vai ver isso mais profundamente num outro momento. Mas é porque o próprio governo, na época, né, os governos teve um incentivo, incentivaram essa devastação sem fazer um estudo prévio. E muitas desses lugares não tinham solo apropriado. Exatamente. E aí as pessoas sofriam muito porque não tinha condição de corrigir o solo. E um detalhe... E aí abandonavam, né? Um detalhe importante, que isso aí você estuda em geografia e história de Rondônia. Se você perguntar para o seu avô, para o seu pai sobre projetos de colonização, foram projetos que o governo federal, juntamente com o governo estadual, criou para trazer essas pessoas. E aí eles liberaram mesmo, vamos dizer assim, liberaram geral para desmatar, para queimar, para poder ocupar o espaço e começar aquela produção, né? A produção agrícola, né? Inclusive, uma das condições para conseguir permanecer com aquela terra era desmatar. Exatamente. Vamos lá na tela. Entre 2015 e 2016, olha só, o desmatamento da Amazônia atingiu em torno de 7.989 quilômetros quadrados, de acordo com o INPE. E esse valor representa 30% em relação ao registrado entre 2014 e 2015. Isso, claro, quando a gente fala de desmatamento, a retirada da vegetação original, muitas dessas madeiras, como é o caso do mogno, do cedro, né, são madeiras conhecidas como madeiras de lei, importante para a indústria madeireira. Aí nós temos o Arco do Desmatamento, né, aqui na Amazônia, chamado Arco do Desmatamento, que é uma região de 500 mil quilômetros quadrados, onde se concentra o desmatamento. Ela compreende o extremo leste e sul da região dos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Pará. Nessa região do Arco do Desmatamento, temos como atividades a pecuária, a agricultura, principalmente a soja, avançando para o interior da floresta, comprometendo a sua preservação. E aí você observa esse arco de desmatamento que abrange os estados do Acre, olha aqui, o Amazonas, o próprio estado de Rondônia, o estado do Mato Grosso, tá? O estado do Pará, certo? Até ao próximo do estado do Maranhão. Então, esse é um grande arco de desmatamento que é a substituição da vegetação original pelas plantações e criações. E esse arco de desmatamento, pelo menos nos últimos dados, vem só aumentando, né, na região amazônica. E aí a gente vê aí no mapa, né, uma imagem de satélite. Isso aí de uma forma mais clara. E quais as consequências do desmatamento? Perde grande parte da biodiversidade, o solo torna-se um solo erosivo, perda de serviços ambientais, a desertificação, o aquecimento global, a contribuição para a intensificação do efeito estufa, pois o desmatamento libera grandes quantidades de gases para o efeito estufa. Sem falar que as populações de espécies de animais também são afetadas diretamente por causa desse grande desmatamento que ocorre na Amazônia em si. Não é somente em Rondônia, na Amazônia, né, os estados agrícolas que mais se destacam na agricultura têm essa característica porque as pessoas estão produzindo, né, desmatando para a produção de grãos ou criação de animais. Né, Jorginho? É isso aí. E aí nós ficamos por aqui, né? Exatamente. Gostaram da aula?
Se esquecer alguma coisa, fique atento que a gente tem a nossa revisão. Voltamos logo, logo.